Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 11 de outubro, véspera de Nossa Senhora Aparecida, hoje nós celebramos com muita alegria a memória de São João 23. Sim, São João 23. Evangelho curtinho, mas evangelho muito profundo. E hoje, com muita alegria, celebramos a festa litúrgica, a memória litúrgica desse grande Papa da Igreja. Quem foi o Papa São João 23? Ele era o Papa Ângelo Roncalli. Sim, foi um Papa que foi escolhido para ser um Papa de transição, e o pontificado dele realmente foi um pontificado curto, de 1958 até 1963, e em 1962 o Papa São João 23, ele convoca o Concílio Vaticano II. Sim, o 21º Concílio da Igreja Católica. Ao longo de toda a história da Igreja, nós temos 21 concílios ecumênicos. O último concílio, que foi convocado em 1962, que foi de 62 até 65, convocado pelo Papa São João 23, que inclusive morre na metade do concílio. Ele morre ali um pouco depois de convocar o concílio, e é o Papa, exatamente o Papa Paulo VI, que dá continuidade, São Paulo VI, que dá continuidade ao Concílio Vaticano II. E o Papa São João 23, ele queria essa nova primavera na igreja. Ele abre o concílio pedindo uma nova primavera na igreja, ares novos. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Então esse é o Papa São João 23, que foi beatificado pelo Papa São João Paulo II no ano de 2000 e canonizado, declarado santo, pelo Papa Francisco em 2014. Então esse aí é o Papa que nós celebramos hoje, São João 23. O marco, a gente poderia dizer, da vida de São João 23, embora, volto a dizer, um pontificado curto, mas um pontificado fecundo e muito profundo, é a convocação, sem dúvida alguma, do Concílio Vaticano II, que tantos frutos tem dado para a Igreja ainda nos dias de hoje. Meus irmãos, eu quero já pedir a você que me ouve, muitas pessoas passam pelo canal, mas eu gostaria de pedir hoje a você que você se inscrevesse no canal. Se inscreva no canal, para que esse vídeo se torne relevante e que o YouTube entenda que ele é importante e espalhe esse vídeo para muitas pessoas. Então, se você não é inscrito, confira aí e se inscreva no canal. O evangelho que nós acabamos de ler hoje, um evangelho pequeno, Lucas capítulo 11, versículos de 27 a 28, 2 versículos. Diz lá que uma pessoa do meio da multidão diz: Feliz, o ventre que te amamentou, o ventre que te trouxe e o peito que te amamentou, e os seios que te amamentaram. E Jesus aqui, ao contrário de estar menosprezando a sua mãe, ele vai dizer: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Ora, 2 coisas Jesus está fazendo aqui. Primeiro, ele está engrandecendo ainda mais a sua mãe, porque a criatura que mais fez a vontade de Deus foi Nossa Senhora. Quando o anjo dá toda a descrição na anunciação de São Gabriel à Virgem Maria, depois que ela pergunta aqui como se fará isso, ela lá no final, ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então que a palavra se cumpra em mim. Então, nenhuma outra criatura viveu
tão bem na íntegra a palavra de Deus como a Santíssima Virgem. Então a primeira coisa que Jesus está fazendo nesse evangelho, sem dúvida alguma, é enaltecer a sua mãe e, consequentemente, todos aqueles que vivem da palavra de Deus. Ora, viver a palavra, né? Todos aqueles que ouvem e praticam. Ouve e coloca em prática. É isso que Jesus está dizendo para nós. Que aquilo que São Tiago disse. São Tiago diz lá na sua carta, sede praticantes da palavra e não mero ouvintes. Sede praticantes. Não basta só ouvir a palavra. Nós vemos lá, por exemplo, na parábola do semeador, que 3 grupos de pessoas ouvem a palavra e essa palavra ela é, de alguma maneira ou outra, tirada do coração. O Salmo 118 vai nos dizer que a palavra de Deus ela é uma lâmpada para os nossos passos. Ou seja, significa que se nós seguirmos a palavra e andarmos pela palavra, nós não vamos errar. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 14, ele vai dizer: eu sou o caminho, verdade e vida. Significa que Jesus é a palavra. Ele é a palavra encarnada. João capítulo 1. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Diz lá, no prólogo de São João, no princípio era a palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus, ela veio para iluminar todos aqueles que estavam nas trevas, os seus não acolheram, mas a todos que acolheram, ela fez fecundar no meio, e num determinado momento da fala de São João, ele vai dizer, e o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou, armou a sua Shekinah, a sua tenda no nosso meio. Então, essa palavra é Cristo. Ora, se Cristo é a palavra, e em João 14, ele está dizendo que ele é o caminho, verdade e vida, então significa, meus amigos, dizer que aquele que vive pela palavra, ele não erra. Aquele que ouve a palavra, deixa a palavra cair no coração, rumina essa palavra, e ele deixa essa palavra fecundar a vida dele e vive pela palavra, sem dúvida alguma nós não erramos o caminho. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é extremamente curadora, libertadora, formativa, orientadora. Ela não nos deixa, hora alguma, errar o caminho. E feliz de nós que vivemos segundo a palavra de Deus. Como diz a carta aos Hebreus, a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Essa é a palavra. Ela é lâmpada, ou seja, clareia os nossos passos. Ela é verdade, caminho, verdade e vida. Ela é como uma espada que corta dos 2 lados. Então, se nós vivermos pela palavra... Agora, claro, como diz o livro do Apocalipse, quando naquela visão Deus diz para o profeta, Deus diz para João, toma e come, e quando ele devora, ele diz que na boca era doce, mas quando ela desce para as entranhas, ela se torna amarga. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que muitas vezes a palavra de Deus pode ser até poética para nós, a gente acha até bonito, mas quando isso é preciso ser colocado na prática na nossa vida, a coisa engrossa um pouco mais. Quando a gente, por exemplo, lê lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos caluniarem, vos amaldiçoarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, porque grande será a sua recompensa no céu. Isso é poético dizer, né? Mas quando nós estamos no meio da perseguição, quando estamos sendo caluniados, perseguidos, deixados de lado, por causa exatamente de estar fazendo bem por causa da palavra, se a gente não entende a profundidade da palavra e essa palavra não está fecundando a nossa vida, a tendência nossa é correr e deixar isso de lado.
né? Ou quando a palavra nos diz, bateram na sua face esquerda, oferece a direita. Te pediu para caminhar 1000, caminha 2000. Te roubaram a túnica, dá também o manto. Não é fácil isso, irmãos. Não é fácil. Então, viver segundo a palavra, caminhar segundo a palavra, requer de nós, primeiro, confiança e abandono em Deus. Então, essa palavra ela é norteadora. E nós precisamos, o primeiro passo então para viver da palavra é, sem dúvida alguma, ler a palavra, né? Estar em contato com a Bíblia. E esse evangelho de hoje, ele está me chamando a minha atenção e está chamando a sua atenção. Como anda a sua vida, meu irmão, minha irmã, com a palavra de Deus? Você lê? Então, o evangelho de hoje nos convida, primeiro, a ler, depois a meditar essa palavra. É aquilo que nós chamamos de lécio divina, né? Nós lemos, depois a gente volta no texto e nós ficamos ruminando aquela palavra. Nós vamos meditando, girando em torno daquelas verdades, procurando ali um sentido daquela palavra para a nossa vida. Fazemos uma análise, né, que nós chamamos de sentido literal, depois procuramos nessa palavra, como nos ensina Santo Tomás de Aquino, um sentido espiritual, respeitando o sentido alegórico, o sentido anagógico, né, e o sentido moral dessa palavra, né? Então nós procuramos ali e colocamos isso para a nossa vida, respeitando também aquilo que é a interpretação oficial dessa palavra, que é o magistério, é o único que tem a garantia, né, e a autoridade de interpretar legitimamente a palavra de Deus. Se nós vivemos dessa maneira com a palavra, saiba, nossa vida será iluminada por ela. Viveremos iluminado por essa palavra, e essa palavra, ela é uma pessoa. Essa palavra, ela é Cristo. Cristo. É Cristo que nos ilumina. Então, pensamos hoje no evangelho de hoje, meus amigos, que a gente possa viver essa palavra, que nós possamos ler e praticar essa palavra, porque a receita disso é o quê? Jesus diz, muito mais felizes são aqueles que vivem, ouvem e colocam essa palavra em prática. Então aqui está para nós uma receita de felicidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.